Essa é a Antártida, um continente inteiro congelado, em que alguns dos cenários mais extremos da Terra acontecem. Curiosamente, apesar de ser formada quase completamente por gelo, a Antártida é o maior deserto do planeta Terra. Nós definimos desertos como lugares em que a precipitação, tanto de água, neve ou neblina, é menor do que 250 milímetros por ano. E existem alguns lugares da Antártida onde a chuva não cai há pelo menos 2 milhões de anos. A Antártida também é o lugar da Terra onde foram registradas as temperaturas mais baixas da história, menos 89,2 graus Celsius. Muito obrigado e até a próxima. Pera aí. Esse não seria um vídeo do Ciência Todo Dia se a resposta fosse assim simples. A Antártida não pode ser o lugar mais frio do universo, principalmente porque ela fica na Terra e, obviamente, seres humanos não são o centro do universo. Menos 89,2 graus Celsius é uma temperatura bastante baixa, mas eu não sou uma pessoa que me impressiona facilmente. Tudo bem que gás carbônico vira um sólido nessa temperatura, mas eu honestamente acho que se nós não nos limitarmos apenas à Terra, a gente vai conseguir encontrar temperaturas ainda mais baixas. Então, tudo bem, vamos começar. Qual que é o lugar mais frio do Sistema Solar? Vamos começar de leve. Vamos supor que você goste do verão, principalmente o verão de Marte. A temperatura típica no Equador de Marte no verão é por volta dos 20 graus Celsius. É bastante agradável, mas não esqueça o seu casaco, porque de noite essa temperatura cai para menos 73 graus Celsius. A parte boa é que Marte agrada tanto quem gosta de frio quanto quem gosta do calor no mesmo dia. Mas se você é uma pessoa que gosta do frio, é nos planetas mais distantes do Sistema Solar que você vai querer passar suas férias. Por exemplo, Netuno, onde já foram registradas temperaturas abaixo de menos 200 graus Celsius. Isso é baixo o suficiente para congelar quase qualquer coisa que você possa imaginar. E eu daqui consigo ouvir vocês pensando que isso não vale, porque eu posso simplesmente ficar indo para os lugares mais extremos do universo só para ir encontrando temperaturas cada vez mais baixas. Só que é aqui que está o engano. Existe uma temperatura mínima possível. Um zero absoluto, se você preferir chamar assim. Na unidade que nós estamos acostumados a usar diariamente, o Celsius, essa temperatura fica por volta dos menos 273,15 graus Celsius. Só que eu vou confessar com vocês que é meio estranho uma temperatura tão importante, que é o zero absoluto, a mínima temperatura possível, ser um número tão estranho e quebrado. Isso acontece porque na ciência nós trabalhamos com outra escala, que é a escala Kelvin. Ela funciona de uma maneira bem parecida com a escala Celsius, só que ela tem o seu zero definido como zero absoluto, que é a menor temperatura possível no universo. Mas antes de entender por que esse zero absoluto existe, nós precisamos entender o que a temperatura representa. A temperatura de um gás sólido ou líquido pode ser interpretada como a energia cinética das partículas. Isso é, a temperatura nos diz o quão rápido as moléculas de um material estão se movendo e batendo uma nas outras. Mas aqui entra um detalhe, você nunca vai ouvir falar em medir a temperatura de uma única partícula, porque isso gera algumas situações problemáticas. Por exemplo, digamos que eu tenho o ar a 20 graus Celsius. Calculando a energia cinética média das partículas, o resultado seria que elas estão se movendo em média 500 metros por segundo. Isso é mais rápido do que uma bala de revólver, se você preferir. Mas se a velocidade das partículas for realmente essa, por que nós não sentimos essa ventania o tempo todo? A temperatura é sempre definida como uma média das velocidades. Cada molécula ou partícula se move em uma direção diferente, e isso acaba anulando essa velocidade bizarra para o ar como um todo. Então, em média, o ar está praticamente parado e nós não sentimos nenhum movimento, mas individualmente cada partícula está se movendo rapidamente. Então, ao resfriar o ar para, por exemplo, 0 graus Celsius, as moléculas do ar começam a se mover cada vez mais lentamente. Quanto menor a temperatura, menor o movimento das moléculas que compõem o material, e isso é uma relação direta. Mas observem o que acontece quando vamos diminuindo a temperatura. O movimento das partículas vai diminuindo. Pensem em diminuir a temperatura como frear as partículas. Nós podemos frear elas completamente e deixar elas paradas se você preferir. E é nesse momento que nós atingimos o zero absoluto, a temperatura mais baixa permitida pela física. Nessa temperatura, as partículas não se movem mais. Nós removemos completamente qualquer energia cinética delas. Só que tem um problema. É impossível de alcançar essa temperatura. A razão disso é um princípio físico bem conhecido, que é o princípio da incerteza. Ele nos dá um limite de velocidade mínima das partículas. Ele impede que as partículas simplesmente estejam paradas.
Não importa o quanto você tente, é simplesmente impossível atingir o zero absoluto. Mas isso não quer dizer que não podemos chegar perto dessa temperatura. Por exemplo, na natureza, o lugar mais frio que nós conhecemos é a nebulosa do Bumerangue. Ela fica a 5.000 anos-luz da Terra. A temperatura nela é de apenas 1 Kelvin, que é apenas 1 grau Celsius acima do zero absoluto. O detalhe aqui é que eu falei o lugar mais frio encontrado na natureza. Vocês provavelmente não vão acreditar quando eu disser para vocês que o lugar mais frio do universo fica na Terra. Mais especificamente na Finlândia. No ano 2000, cientistas trabalhando na Universidade de Tecnologia de Helsinki conseguiram atingir uma temperatura de 100 picokelvin. Isso são 100 trilionésimos de um Kelvin. É uma temperatura tão baixa e próxima do zero absoluto que eu não tenho nem com o que comparar. Mas por que as coisas ficaram tão frias? Qual que é o interesse de gastar dinheiro para atingir temperaturas tão baixas? Eu acho que nós podemos perguntar para o Prêmio Nobel da Física de 2001. Eles foram laureados com esse prêmio justamente por terem atingido essa temperatura extremamente baixa e terem conseguido alcançar um novo estado da matéria, o condensado de Bose-Einstein. Você provavelmente aprendeu que a matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Mas isso é parcialmente verdade. Existem pelo menos 5 estados, e o condensado de Bose-Einstein é um deles. O condensado de Bose-Einstein foi previsto teoricamente, como o nome pode sugerir, por Bose e Einstein. Eles são interessantes porque os efeitos quânticos, que normalmente são restritos às escalas microscópicas, passam a dominar mesmo em escalas macroscópicas. Quando a matéria atinge o condensado de Bose-Einstein, todos os átomos passam a agir como se fossem uma coisa só. É como se todos eles formassem um único grande átomo. E nessas condições extremas, você pode observar fenômenos quânticos que, como dito antes, não apareceriam nessas situações. E alcançar essas baixas temperaturas também significa poder estudar alguns outros estados bizarros da matéria. Por exemplo, os superfluidos. Se você esfria hélio até 2 Kelvin, ou cerca de menos 271 graus Celsius, ele se transforma nesse líquido bizarro. Ele consegue atravessar esse pote como se o pote simplesmente não existisse. O lugar mais frio do universo não fica na Antártida, não fica em nenhum planeta do Sistema Solar e muito menos em uma nebulosa afastada. Ele fica aqui na Terra, que é o único planeta que nós conhecemos do cosmos inteiro que tem uma temperatura agradável o suficiente e tem vida. Muito obrigado e até a próxima. A camiseta dos planetas do Sistema Solar já está disponível na nossa loja oficial. E nós temos uma promoção especial que vai até o Dia dos Namorados. Você compra uma camiseta e você ganha 50% de desconto em qualquer outra camiseta que você quiser. Então, se você estiver procurando um presente para o seu namorado ou namorada, ou simplesmente quiser uma camisa legal nova, entre no link que vai estar na descrição e nos comentários do vídeo que tá tudo bem explicadinho. E você também estaria ajudando a manter o canal com essas camisetas. Vejo vocês no próximo vídeo.